Capítulo 37. Divisão de incursões à crosta. Visita ao plano físico. Nossa comitiva deslocava-se rumo ao último setor do departamento de encarnação, a divisão de incursões à crosta. Simon, nosso coordenador maior do departamento, conduzira-nos até lá, fornecendo-nos as explanações cabíveis a respeito de sua função dentro do complexo Alvorada Celeste. Assim ponderou. Enfim, chegaremos à divisão de incursões à crosta, um setor crucial para a encarnação e também para nossa universidade. Essa divisão funciona como uma agência de viagens, na qual se organizam visitações à crosta terrestre. Tais visitações demandam cuidados especiais e somente espíritos mais acostumados com esse contato possuem experiência suficiente para bem se guiarem por lá. Falamos de uma região de potencial fluídico pestilencial e malsão, que em muito afetaria a indumentária sutil dos desprevenidos, que, por sua vez, ver-se-iam imersos em uma zona de atmosfera pesarosa, à maneira da fuligem que contamina o ar límpido e são. Por isso, nossa administração superior considerou oportuna a estruturação de um setor que dispusesse os cuidados necessários para essas viagens, tão requeridas por todos do complexo. Quando falamos do setor universitário, devemos esclarecer que nossos estudantes visitam a fisicalidade com vistas a compreender o modo de vida dos encarnados, especialmente nas zonas de interesse específicas. Poderemos observar, por exemplo, comitivas que visitam centros de pesquisa na crosta, no intuito de acompanhar mais de perto o desenvolvimento de determinada frente de conhecimento científico. Outros buscarão aprofundar-se no modo de vida ordinário dos grandes centros urbanos, imergindo-se na mentalidade comum dos encarnados e suas principais disfunções e limitações, com vistas a auxiliar essas comunidades futuramente. Constataremos ainda comitivas que visitam os governos locais, no intuito de assimilar o plano das ideias de tais ambientes, para no futuro poderem ofertar-lhes seu contributo. Enfim, quando falamos de nossa universidade, diversos são os propósitos das incursões. Quanto ao nosso departamento de encarnação, posso asseverar que as visitações ocorrem no sentido de aproximar progenitores e extraterrenos, seus futuros filhos na carne. Inicialmente, temos as visitações de sondagem, com vistas a perceber a ambiência doméstica na qual nossos irmãos estarão inseridos futuramente. Noutro momento, teremos incursões já na fase final da pré-encarnação, na qual nosso estrangeiro estabelecerá vínculos fluídicos mais estreitos com seus progenitores, até a culminância da inconsciência na ligação com a máquina física e informação. Em termos gerais, essas são as funções de nossa divisão de incursões à crosta. Lá chegando, terão mais informações, finalizou Simon serenamente. Tão logo ingressamos no suntuoso edifício, deparamo-nos com uma pequena assembleia em preparação para a descida ao plano denso. Tratava-se de um mentor que conduziria duas estrangeiras para a primeira visita ao lar terreno. Simon, percebendo prontamente o nobre ensejo que se nos revelava, tratou de estabelecer contato com o guia extrafísico, um jovem cavalheiro de semblante sereno e acolhedor, por nome Guzman. Assim o interpelou. Nobre colega, permita-me interferir em vossa interação. Deduzo que em breve descerão a crosta em visitação. Gostaria de verificar a possibilidade de participação de neófitos aprendizes, Jade e Savi, em sua comitiva. Tenho-lhes apresentado todos os setores do departamento de encarnação e creio que seria uma valiosa oportunidade acompanharem mais de perto essa importante etapa. Como avalia essa proposta? Perguntou Simon. O jovem sorriu largamente, demonstrando sua generosidade e espírito de contribuição com nossos interesses, e assim redarguiu educadamente. Sem dúvidas, Sr. Simon. Vosso desejo é sempre muito bem-quisto por todos nós. Conhecemos vossas prestimosas contribuições em prol do departamento. Deste modo, para mim, é imensa honra poder servir seus propósitos enriquecedores. De certo, levaremos conosco seus aprendizes, concluiu Guzman. Eu e Jade entreolhamo-nos satisfeitos. Seria uma grande aventura poder retornar à crosta com a visão expandida do plano espiritual. Muito nos alegrava tal ensejo. Despedimo-nos, assim, de todos, David, Omani e Simon, e juntamo-nos à comitiva de Guzman, que era gratamente cumprimentado por nossos coordenadores. Tão logo retornássemos, novamente estaríamos juntos de nossa comitiva para prosseguir
nossa visitação à Alvorada Celeste. Guzmán gentilmente nos apresentou suas companheiras estrangeiras, por nomes de batismo terreno, Acácia e Rivera. As encantadoras senhoras emanavam um suave perfume, revelando-nos a excelsitude de suas almas. Eram altas e esguias, portando roupas leves e soltas em tom bege claro, à maneira de delicadas túnicas embalando seus corpos. Pertenciam a uma raça interestelar muito bela, com traços humanoides bem definidos, à maneira de anjos caídos das alturas dos céus, que muito abrilhantariam os dias de nosso planeta. Fitava-as profundamente encantado por seu magnetismo e beleza. Uma atração que em muito se distanciava do desejo carnal, tão vivo no psiquismo humano, mas sim uma sonora admiração pela beatitude interna que invariavelmente se refletia em seus traços delicadíssimos na veste exterior. Em meu íntimo conjecturava, que vão essas nobres criaturas ofertar a nosso mundo? Quanta graça e beleza não tem a espalhar por lá? As estrangeiras observavam-nos afetuosamente, como a compreender a profusão de ideias que nos despertavam ante sua presença insigne. Assimilando minhas ondas mentais de perplexidade e admiração, a estrangeira Acácia quis pronunciar-se projetando seu psiquismo sobre mim e Jade, já afeitos a tal forma de comunicação. Quão grata oportunidade Deus nos oferta em poder compartilhar com a humanidade um pouco do que conquistamos. Compreendo que nos encarem à maneira de criaturas beatíficas, à moda de anjos que habitam os altiplanos da criação. Agradecemos seu olhar de admiração. Temos laborado por séculos e séculos em nosso processo expansivo, e Deus sempre tem nos ofertado dadivosas oportunidades de crescimento, como essa, por exemplo. Entretanto, cabe salientar que tal condição está disponível a todos que laborem com nosso Senhor, empregando suas forças no sentido de domesticar suas más inclinações. Chegamos ao complexo Alvorada Celeste há alguns meses e estamos bastante adaptadas à nossa rotina por aqui. Temos constantemente participado de visitações a Renascer e outras cidades astrais que nos circundam, com vistas a dilatar nossas concepções sobre a ocupação a que nos dedicaremos na vida física. Trabalharemos dentro do campo criativo humano, mais especificamente no teatro, cinema e afins. Vamos apresentar aos homens como a expressão artística pode curar, beneficiar e expandir a alma humana, convidando-a a dilatar suas concepções sobre o belo, a enobrecer seus sentimentos e ampliar sua conexão com o divino. Queremos mostrar ao homem esse caminho de bonança através da arte. No presente momento, dirigimos-nos à crosta com o intuito de visitar nossos futuros genitores. Não os conhecemos ainda, e nosso mentor Guzmán tratará de introduzi-los a nós pela primeira vez. Também será nossa oportunidade de visitar pela primeira vez nosso futuro lar, concluiu Acácia generosamente. O mentor Guzmán, percebendo que já nos informáramos a respeito dos propósitos da excursão, tratou de acrescentar mais informações. Estamos prontos para seguir a crosta terrestre. Previamente, agendei junto aos colegas da divisão de incursões à crosta nossa visita. Aguardo a chegada de nosso guia, que nos levará até lá, asseverou Guzmán. Considerei a situação oportuna para maiores questionamentos junto a Guzmán, que, apesar de sua feição jovial, demonstrava-nos bastante experiência na coordenação de aspirantes à encarnação, e assim aduzi. Queira me informar, Guzmán, como funciona a interação dos mentores com a divisão de incursões à crosta? Claro, Savi. Sabemos que as imediações da crosta terrestre apresentam faixas vibratórias mais densificadas, haja vista o estado moral dos seres que lá habitam, ainda reféns de envelhecidas paixões. Assim sendo, a matéria sutil que constitui tais planos torna-se sobremaneira mais hostil e agressiva a nós mesmos, podendo induzir-nos a estados aflitivos e angustiantes. Diante disso, preferimos agendar nossas visitações com o auxílio dos especialistas desse setor, que possuem conhecimento suficiente para operar tais descidas sem maiores problemáticas, dispondo de veículos adequados, bem como equipamentos propícios para qualquer emergência que aconteça. Somado a isso, prezamos pelo equilíbrio e proteção das almas estrangeiras, tão sensíveis quanto nós a essa condição deletéria da matéria sutil. Ponderou Guzmán solicitamente. Enquanto aprazivelmente conversávamos, percebi a chegada de outro companheiro, certamente o técnico guia que nos auxiliaria na viagem ao plano denso. O colega de semblante calmo e simpático
Logo se apresentou ao nosso grupo, dizendo: Sejam bem-vindos à nossa divisão, companheiros. Sou Abelardo, o guia de vocês até a crosta. Nossos coordenadores me passaram a necessidade que possuem de visitar a América do Norte, com vistas a levar as estrangeiras ao seu primeiro contato com a família terrestre. Dar-lhes-ei uma breve explanação a respeito de nosso trabalho para que se situem. Em primeiro lugar, tomaremos um veículo adequado, que tranquilamente poderá abrigar todos da comitiva. Utilizaremos o móvel planador para atravessarmos as variadas zonas do astral até chegarmos à crosta. Conforme devem saber, temos diversas camadas de matéria astral de diferentes densidades ao longo do trajeto. Saímos de uma camada mais rarefeita, onde nos encontramos, e vamos pouco a pouco adentrando zonas mais densas. Importa considerar que essas últimas são formadas por matéria mental inferior, fruto do psiquismo desajustado de encarnados e desencarnados, e assim podem manifestar turbulências eletromagnéticas. Por isso, possuímos em nosso veículo uma espécie de estufa energética que nos protegerá de qualquer influência perniciosa do campo energético exterior. Podemos, alternativamente, optar por rotas mais seguras, que desviem dos calabouços enfermiços, tal qual o viajante que, ao perceber que enfrentará chuva e neblina na estrada montanhosa, prefere seguir pela planície em clima firme e ensolarado, com vistas a chegar a seu destino sem maiores intercorrências. Nesse sentido, contamos com a ajuda da Central de Monitoramento da Psicosfera Terrena, alocada em nossa cidade, que sempre nos indica as melhores rotas de navegação. Entretanto, devo asseverar que, na esfera espiritual, tais campos eletromagnéticos estão em constante transformação, assim como o clima, que sempre está a mudar. Deste modo, mesmo com as cabíveis precauções, podemos enfrentar imprevistos. Pois bem, já estão todos prontos. Noto que temos 2 companheiros novos, que antes não estavam escalados em nossa comitiva. Queiram apresentar-se, colegas, asseverou Abelardo gentilmente. Guzmán, colocando-se à frente do grupo, ponderou. Sim, Abelardo, são os aprendizes Jade e Savi. Eles farão a visita conosco, com vistas a expandir seus conhecimentos. São novatos em renascer, e nosso coordenador Simon requereu a oportunidade de aprendizado, e prontamente a cedi, finalizou Guzmán. Abelardo não se opôs à nossa presença, concordando gentilmente em nos levar. Assim, da recepção do departamento, deslocamo-nos para um setor específico da edificação, onde se faziam as baldeações entre os viajantes que retornavam e os que estavam de saída. Abelardo, portando um dispositivo tecnológico em suas mãos, requeria a chegada do veículo, que rapidamente estacionou na plataforma. Era uma aeronave de pequeno porte que abrigaria no máximo 8 passageiros, tinha a forma esguia, lembrando os trens de alta velocidade que encontramos na Terra, porém em proporções reduzidas. Trazia ainda generosas janelas que nos permitiriam fitar com liberdade qualquer paisagem externa que nos apetecesse. Ingressamos no veículo e confortavelmente nos acomodamos. Nosso piloto, tomando a cabine de comando do planador, tratou de deslocá-lo do chão serenamente, sem qualquer perturbação, e logo deslizávamos suavemente sobre o complexo Alvorada Celeste. Cruzamos sua vasta área rumo à portaria do complexo, contemplando, pelo caminho, toda a sua suntuosidade e beleza. Belos jardins e fontes riquíssimas no Parque Central. Muita vida circulava por ali, desde pássaros a pequenos animais, incluindo os estrangeiros, reunidos em assembleias, calmamente desfrutando os momentos de descanso. Que sublime paisagem! Atravessamos a portaria do complexo e logo nos afastamos da gloriosa Renascer. Observávamos ao longe, à medida que viajávamos, graciosas cidades banhadas em luz. Refugiam solenemente sobre o firmamento, tal qual estrelas brilhantes, albergando majestosas obras arquitetônicas e edificações. Tratavam-se de outras cidades astrais que partilhavam o padrão vibratório de Renascer. Depois de rompermos longas distâncias horizontalmente, iniciamos nossa descida, tal qual o avião que, após o voo de cruzeiro, decresce em altitude para aterrissar. À medida que descíamos rumo à crosta, naturalmente assimilávamos as características de cada região astral. A paisagem, antes deslumbrante e reluzente, de cores vívidas e brilhantes, pouco a pouco ia perdendo a vivacidade.
Certa nebulosidade passava a rondar o veículo planador, como se adentrássemos uma espessa nuvem de fuligem. Hora ou outra, enxergávamos um pouco mais além e percebíamos urbes astrais notadamente menos evoluídas. A graciosidade e beleza dos planos superiores contrastavam profundamente com a apagada criatividade local, tal que se ingressássemos nas regiões de pobreza material do globo, como as capitais dos países subdesenvolvidos, depois de visitarmos as capitais dos países mais ricos do planeta. De algum modo, as mentes que habitavam tais locais não conseguiam sintonizar-se com faixas vibratórias mais elevadas e, portanto, portadoras de ondas de criatividade, bonança e beleza. Suas criações eram, assim, deveras empobrecidas e precárias. Seria o mesmo que esperar dos povos primitivos que, ao invés de ocas e cabanas rudimentares, fossem capazes de conceber os mais modernos edifícios. Assim se processavam as grandes dissonâncias do panorama extrafísico. Toda a vida natural modificava-se também. A antes exuberante e viva vegetação agora fazia-se esparsa e árida, como os biomas desérticos do planeta. De certo modo, as emanações deletérias das mentes que habitavam tais localidades impediam o crescimento de espécies mais delicadas e exigentes fluidicamente, e apenas aquelas mais resistentes suportariam a psicosfera hostil do meio. Dessa maneira, contemplávamos extensos desertos, em terra exposta e escura. Depois de rompermos os vales sombrios e tenebrosos do astral mais pesado, acercávamos-nos de uma moderna urbe estadunidense. Esse seria o local da futura encarnação de nossas companheiras. Nosso piloto e guia, Abelardo, assim colocou: queridos companheiros, atracaremos na cidade astral que se estende à cidade física, em uma zona aeroportuária específica. Lá, deixaremos nosso veículo e seguiremos ao lar de nossas irmãs, em companhia de nossos associados nesse plano da vida. Sempre nos acompanham, pois lidam mais frequentemente com os óbices da vida cotidiana lindeira à fisicalidade, com detalhes e nuances que não estamos habituados nas esferas pacíficas em que nos guardamos. Comparamo-los aos indígenas da mata, que bem a conhecem, sem se perder em seu interior, reconhecendo qualquer som, qualquer perigo que possa se acercar, asseverou Abelardo solicitamente. Tão logo aterrissamos e descemos do veículo, já nos aguardava uma simpática senhora, que provavelmente nos acompanharia na visita. Abelardo e Guzmán tomaram a frente de nosso grupo e a cumprimentaram gentilmente, tratando de apresentá-la a todos. Assim colocou Abelardo: essa é Regiane, a responsável por nos acompanhar na visita. É moradora da cidade astral, circunvizinha à cidade física que visitaremos. Desempenha aqui atendimentos aos irmãos desencarnados e estabelece elos com as esferas superiores da vida, em trabalho nobilitante, facilitando-nos as incursões na matéria densa. Assim como em Renascer, temos extrema organização das atividades por aqui, especialmente dos setores de amparo às almas infortunadas que por aqui abundam. Deixarei que ela mesma nos forneça maiores informações a respeito, concluiu Abelardo. E logo Regiane tomou a palavra, solicitamente. Sejam bem-vindos, colegas. Serei responsável por bem guiá-los em nosso plano mais densificado. Permita-me explicar como estamos organizados e como procederemos em nossa visitação. Nossa zona aeroportuária recebe entidades de planos superiores, guardando, assim, uma condição fluídica adequada com relação ao nosso entorno. Assim, enquanto aqui estamos, não sentiremos as emanações desequilibradas dos encarnados e desencarnados que nos rodeiam. Entretanto, para que adentremos a cidade física logo abaixo, levá-los-ei a um setor de magnetização aqui alocado, a fim de que se submetam às proteções fluídicas cabíveis. Deste modo, estaremos mais resguardados em nossa jornada, concluiu Regiane. Nossa companheira conduziu-nos, então, até a sala de infusão fluídica, similar ao que encontramos na recepção de Alvorada Celeste, porém com as adaptações adequadas para esse plano da vida. Lá, submetemo-nos ao banho eletromagnético protetivo, renovando-nos os ânimos e guardando nossa indumentária sutil contra as inevitáveis investidas das energias desajustadas do meio em que estaríamos inseridos. Tudo fora operado por dispositivos modernos específicos. Regiane, juntamente com Abelardo, guiou-nos até outro setor do aeroporto astral,
aparentemente reservado às viagens para a esfera física. Ali tomamos um novo veículo, especialmente projetado para atuar na referida zona de densidade, e rapidamente nos colocamos a caminho do domicílio. Planávamos um pouco mais alto que as casas físicas, navegando tranquilamente pela bela cidade americana, muito arborizada e limpa, por sinal. O capitalismo pujante da referida urbe contrastava muito com o panorama pacato e tranquilo que vivera em minha última encarnação terrestre. Todavia, era para mim uma preciosa oportunidade de conhecer essa parte do globo terrestre, que, em vida, não pudera visitar. Em poucos minutos, aportamos em frente ao jardim da referida residência, já ao cair da noite, quando seus futuros genitores retornavam ao lar. A casa era confortável e ampla, mostrando-nos que nossas estrangeiras estariam muito bem acolhidas em sua breve jornada terrena. Ao ingressarmos no domicílio, encontramos os futuros pais em atividades domésticas, organizando as compras que há pouco haviam feito, em um clima brando e pacífico. Guzmán, o mentor extrafísico das estrangeiras, denotando notável experiência com as referidas visitações, assim colocou: percebam, colegas, a ambiência pacífica e equilibrada desse lar. Notem que a casa é magneticamente protegida, guardando-a contra a invasão de espíritos mal-intencionados. Tal atmosfera salutar é fruto dos bons hábitos de nossos irmãos. Comparecem à igreja local com frequência, participando ativamente da comunidade paroquial. Aqui também recebem seus amigos em rodas de orações e conversações edificantes. Percebemos, assim, uma psicosfera saneada, graças aos hábitos elevados de nossos companheiros. Certamente, Acácia e Rivera não terão dificuldades em adaptar-se fluidicamente aos seus futuros progenitores. Além da apresentação de nossas irmãs aos futuros pais, nossa visita objetiva, ainda, inspirar-lhes a ideia da formação familiar urgente, com vistas a executarmos nosso projeto. Aguardaremos até o sono físico deles para estabelecermos melhores interações nesse sentido. Enquanto isso, faremos magnetizações no ambiente, melhorando ainda mais sua qualidade vibratória. E teremos tempo para uma interação salutar entre nós. Finalizou Guzmán. Observava, atento, a psicosfera doméstica, que em muito contrastava com a ambiência fluídica vizinha. Enquanto nossa edificação reluzia cintilantemente, as habitações vizinhas jaziam apagadas, com nuvens escuras a envolver-lhes, demonstrando a vida mental rasteira dos encarnados que ali viviam. Aproveitei o tempo disponível que tínhamos para tomar maiores informações com Regiane sobre seu trabalho no plano mais próximo à matéria física. Assim a interpelei, cordialmente. Regiane, poderia me fornecer maiores informações sobre seu trabalho de auxílio na crosta? Sim, com toda certeza, redarguiu a companheira. Trabalho em um setor específico de minha comunidade extrafísica, no qual interagimos intensamente com os planos astrais superiores, recebendo as variadas demandas que surgem. As solicitações variam desde informações e resgate de desencarnados até a recepção de comitivas exploratórias como essa. Assim como eu, muitas outras criaturas servem aos propósitos maiores em atividades similares, asseverou Regiane. E como lidam com as investidas do astral inferior imediato? Sabemos que muitas criaturas vagam inconscientes por aqui, notadamente distantes das sublimes virtudes que nos apaziguam o espírito. Questionei, interessado. Temos treinamentos e preparo específico para isso. Quem vive em regiões mais próximas à crosta precisa se inteirar dos diversos óbices que nos circundam, com vistas a desempenharmos nossas funções com maestria. Comparecemos, assim, a muitas aulas de manipulação fluídica, no intuito de bem direcionarmos nossas forças mentais. Deste modo, capacitamo-nos a operar proteções fluídicas, limpezas energéticas em desencarnados e ambientes extrafísicos, entre outras aplicações. Além das manipulações com a matéria mental, aprendemos a operar equipamentos astrais diversos, que nos garantem procedimentos ainda mais complexos nessas zonas da criação. Ponderou Regiane. Muito bem, asseverei, satisfeito. Percebo que a vivência nessas zonas faz-se sobremaneira distinta de onde viemos. Os perigos e adversidades que os sondam não se comparam com a paz encontrada em renascer. Agradeço vossos aclaramentos tão oportunos. Concluí.
Enquanto interagíamos em conversações edificantes, sequer notamos o avanço do tempo e quase não percebemos que o casal encarnado fora descansar. Assim que adormeceram na carne, acompanhamos seu suave despertar no plano extrafísico, sendo generosamente acolhidos por Guzmán e Abelardo, que, por sua vez, trataram de infundir-lhes fecundos jorros de energia em suas frontes, com vistas a recobrarem a lucidez, já que aparentavam certa inconsciência e abstração mental. Guzmán assim os falava. Queridos irmãos, despertem, pois trazemos boas novas a vocês. Temos gratas surpresas que muito lhes felicitarão. Asseverava Guzmán em tom acolhedor. À medida que Guzmán falava e despejava-lhes as energias pacificadoras, nossos irmãos foram despertando gradualmente e, pouco a pouco, notando nossa presença. Assim, um a um, os cumprimentamos, agradecendo por receber-nos em seu lar. Guzmán, então, deu prosseguimento à interlocução. Sabemos, companheiros, que se preparam para uma breve formação familiar, e viemos auxiliar-lhes nesse processo. É o divino ensejo de trazerem ao plano físico as excelsas criaturas que nos acompanham, Acácia e Rivera. Vejam que lindas senhoras, que em breve poderão receber na carne a abrilhantar-lhes o lar. Estejam tranquilos e confiantes, pois os assistiremos na empreitada. De nossa parte, não faltará empenho para que tudo proceda da melhor maneira. Nossas colegas também muito anseiam uma experiência em vossa companhia. São sublimes criaturas, advindas de outros orbes, que aqui estão para ofertar-nos suas elevadas virtudes. Vocês são os fortunados escolhidos para recebê-las. Estagiaram em nossas colônias iluminadas antes de regressarem à carne, concordando em receber esses seres em sua jornada mundana. Muito têm a ganhar com essa dádiva preciosa, afirmou Guzmán de forma eloquente. Enquanto Guzmán se expressava, todos elevávamos nosso pensamento ao Divino Criador, rogando ao alto que abençoasse aquele encontro tão importante para as jornadas das extraterrenas. Emanávamos, assim, sob os auspícios do Criador, uma suave energia benfazeja que se destacava de nós, indo ao encontro dos companheiros encarnados. Eles, cada vez mais conscientes do que se passava, absorviam os fluidos salutares, imergindo-se na paz e segurança que necessitavam para iniciarem o projeto familiar que urgia por fazer. A beleza daquele momento era indescritível. Eis que, então, os genitores encarnados quiseram pronunciar-se ante nossa pequena assembleia. O futuro pai assim colocou. Louvado seja nosso Pai Maior. Há muito aguardávamos a oportunidade de expandir nossa família. Agora percebo que é imprescindível que assim procedamos. É o grande momento esperado para nos reunirmos na carne. Serão muito bem-vindas Acácia e Rivera. Nosso lar as aguarda. Financiaremos todos seus sonhos, entregando tudo o que necessitem para uma vida abundante e rica em nosso plano, contribuindo com o desenvolvimento de nosso planeta. Finalizou o pai de maneira emocionada. A mãe, por sua vez, profundamente envolvida com o encontro, também fez questão de manifestar suas ternas palavras. Queridas filhas, meu ventre materno está pronto para recebê-las. Muito anseio entregar-lhes o vaso físico com o qual abençoarão nosso orbe necessitado. Recordamos nossos compromissos com o nobre projeto da transição planetária e estou preparada para realizá-lo. Aguardo, querido Guzmán, maiores informações para quando quiserem iniciar essa divina reunião na fisicalidade. Sei que nosso Pai Maior está a nos abençoar, derramando sobre nós seu amor e financiando nosso excelso projeto familiar. Permita-me, futuras filhas, dar-lhes um terno abraço, concluiu a futura genitora das criaturas, com semblante deveras emocionado. As duas estrangeiras aproximaram-se dos pais e todos se abraçaram num encontro regado de amor. Enquanto se uniam no amoroso abraço, seus campos sutis interpenetravam-se e pequenas chispas luminosas escapavam-lhes, sob a forma de diminutas explosões de felicidade. As quatro almas comungavam a divina bênção familiar. Estariam unidas dali em diante, por longos anos terrestres e, provavelmente, pela eternidade cósmica. Os quatro deram as mãos, ajoelharam-se ao chão, e o pai, chefe da futura família, assim pronunciou uma desvelada prece. Divino Criador, que agora nos observa, derrame vossas bênçãos sobre nosso lar.
Auxilia-nos a bem receber e educar essas estrelas luminosas que nos entrega. Dê-nos sabedoria, inunda-nos de seu excelso amor, para que possamos ofertar a nossas irmãs o melhor de ti. Queremos ser bons pais, queremos também contribuir com seu projeto maior, de melhoramento de nossa terra. Estamos dispostos a servir-te com esmero e compaixão. Esteja conosco, concluiu o futuro pai das companheiras, devotadamente. Todos assistíamos àquele encontro, encantados com tudo o que se passava. Estávamos inebriados pelas excelsas energias que despendiam do quarteto. Do alto, uma refulgente garoa brilhante tocava a fronte dos companheiros, como se o céu se alegrasse ante aquele divino encontro. Percebia que o trabalho de Guzmán estava bem encaminhado. Não teria maiores dificuldades em desenvolver o processo encarnatório das estrangeiras. Seus pais estavam sobremaneira engajados no sublime projeto. Tudo seria facilitado dessa maneira. Após as fortes emoções daquele encontro, Guzmán, no momento oportuno, tomou novamente a palavra, como coordenador daquela encarnação. Estimados irmãos encarnados, muito me alegra vossa boa recepção às nossas estrangeiras. Isso nos facilitará o processo encarnatório das mesmas. Já nessa primeira visita, percebo que estão profundamente conectados e compartilham nobres sentimentos entre si. Tal fato muito contribuirá para as etapas que sucederão doravante. Dentro em breve, aqui novamente estarei para deslocá-los até nosso plano, com o objetivo de instruí-los melhor quanto à divina missão a que se dedicarão. Temos em Alvorada Celeste, a morada de nossas companheiras, inúmeras palestras elucidativas para pais como vocês, que se lançam a essa divina tarefa. Lá, discutiremos melhor os pormenores das próximas etapas, quem virá primeiro, o projeto encarnatório de nossas irmãs, entre outras particularidades. Por ora, gostaria de deixar a família a sós, a fim de que se integrem com mais intimidade. Nós aguardaremos lá fora por enquanto, concluiu Guzmán, educadamente. Todos fomos convidados a deixar o ambiente doméstico e fomos ao exterior da edificação, enquanto a família interagia entre si.